Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado por mais um sábado estar reunido na Tua Santa Casa, casa de oração, para Te honrar e buscar a Tua presença. Vem, Senhor Deus, se fazer presente no meio dos louvores, no meio dessa congregação e no meio do Teu povo. É isso que nós rogamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho. Não estou sozinho, pois sei. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais. Por que você iria se destruir? Mas também não seja mau demais, nem tolo demais. Por que você iria morrer antes do tempo? Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. E o tema de hoje é as contradições da vida e a providência divina. O nosso foco hoje é entender, por exemplo, que algumas questões na vida que nós podemos comparar parecem se contradizerem. O autor vai colocar algumas comparações aqui, fazer um contraponto entre algumas coisas e outras, que vai fazer a gente refletir sobre essas contradições da vida. Por exemplo, ele vai falar da vida, do nascimento e da morte, ele vai falar da alegria e da tristeza, ele vai falar do justo e do ímpio. Isso vai permeando toda a ideia do capítulo. Ele inicia, por exemplo, comparando o guento a um bonome. Vocês sabem o que é o guento, né? Na época de Cristo era um preparo específico que as mulheres usavam,
flores, algumas ervas do campo, para preparar algo cheiroso. Era usado também para embalsamar ou perfumar o corpo de pessoas mortas, quando colocavam no túmulo. Por exemplo, as próprias mulheres que seguiam Jesus prepararam o guento para embalsamar o corpo de Jesus. Então era um perfume. Então hoje equivale ao que nós chamamos de perfume. Seria mais ou menos dizer assim, é muito melhor ter um bom nome do que andar bem perfumado. Certo? Nesse sentido, como é que nós podemos entender essa comparação? Porque um nome na época de Israel, ele tinha a ver com a identidade da pessoa, a personalidade daquela pessoa. Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Então, cada nome ali no Velho Testamento identificava a personalidade da pessoa, algo relacionado ao caráter dele. Então, quando ele diz assim, é muito melhor ter o bom nome, é muito melhor ser uma pessoa de caráter do que parecer ser, sem ser de fato. Vocês estão entendendo esse detalhe? Por quê? Porque o perfume você pode estar sem tomar banho, mas você pode chegar numa festa, num lugar, todo perfumado. E ele vai disfarçar algum odor, vai disfarçar algum mau cheiro, mas é tudo o quê? Por fora, ele não está de fato limpo. Então, quando ele fala isso, que é melhor ter o bom nome, então é melhor ser verdadeiramente, ter um bom nome, ter caráter, do que parecer ter. Então é esse detalhe. E aí ele segue, então, o capítulo, fazendo outras comparações, que é um ponto-chave aqui da lição. Ele vai dizer que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, lá na página 76, não é? É melhor o início do que o fim, a gente viu isso na leitura, nas duas leituras que realizamos aqui. A casa do luto, então, seria melhor do que a casa da alegria, a casa da festa. A tristeza seria melhor do que o riso. E aí você se depara com um autor pessimista, alguém que está desiludido, totalmente desencantado com a vida. E a gente fica dizendo, nossa, esse cara está muito depressivo ao dizer isso. E é interessante fazer essa reflexão, e ele tem essa capacidade de fazer essa análise a partir de tudo que ele vivenciou e da sua busca pela sabedoria, tendo em vista que a vida dele foi em desvendar alguns mistérios, algumas questões da vida que ele próprio coloca no próprio capítulo 7. Ok? Mas aí, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que é melhor o dia da morte do que o nascimento, a casa da tristeza do que a casa da festa. Por quê? Porque se alguém está vivendo em função desse plano, de tudo que há debaixo do sol, diante das questões que é colocada para ele debaixo do sol, nesse plano horizontal, então realmente, pensando só dessa maneira, né, só do sol para baixo, é melhor, sim, morrer do que viver, do que ter nascido. É melhor a tristeza do que a alegria. Ele está, por acaso, dizendo que o cristão não pode ser alegre? Ele está dizendo, por acaso, que o cristão não pode se alegrar com sua vida e comemorar e celebrar sua vida? Não é isso. Nós devemos celebrar, nós temos momentos felizes e tristes. Esse é o ponto da lição. Mas se alguém viver em função disso, apenas disso, ele faz essas comparações, né? Compara o dia do nascimento ao dia da morte, é melhor o dia da morte do que o nascimento. A casa do luto, ele está dizendo, é melhor o cara estar no enterro do que numa festa, né? Comemorando, ele vai dizer isso. Ele vai fazendo várias comparações. E agora, ele vai fazer uma outra comparação a partir do verso 15, Naldinho. Que ele compara o justo com o ímpio. Assim, analisando assim essa parte, mas tem alguém que está meio depressivo mesmo, né? Revoltado com Deus. Olha, eu já vi de tudo nessa vida. Tudo. Porque ele realmente experimentou tudo. Ele não só teorizou, estudou e pesquisou sobre. Ele experimentou. Quando ele fala da questão da mulher, por exemplo, aí, é porque realmente ele vivenciou, ele tentou descobrir. Como ele diz, construiu jardins, construiu casas, palácios, né? Teve as mulheres que quis. E agora,
quando ele diz, eu já vi de tudo, e um justo morrer apesar da justiça, e um ímpio viver apesar da sua impiedade, ele está fazendo mais uma comparação. Aí vem aquela pergunta, será que ele está questionando a bondade de Deus? Qual é a chave hermenêutica, ou seja, a chave de entendimento para o capítulo 7, pensando dessa maneira? Não seria as mesmas questões, não seria a mesma chave que nós usamos para interpretar as comparações anteriores? Porque quando você comparar a vida do justo e do ímpio, pensando na recompensa do justo, ou na recompensa do ímpio, debaixo do sol, você vai acabar se decepcionando com Deus. O autor da lição, inclusive, menciona no Salmo 73, que o salmista começa falando da bondade de Deus, mas depois ele começa a dizer que quase deixa os caminhos de Deus, porque não entendia isso. Não entendia como é que um justo sofria e como um ímpio prosperava. E ele considerou no seu coração em abandonar Deus por causa disso. E realmente, quem pensar na recompensa do justo, é outro tema, Naldinho, nesse plano horizontal, aí sim você pode se decepcionar com Deus. É porque nós não podemos pensar na recompensa debaixo do sol. Porque se a gente pensar nesse raciocínio, debaixo do sol, todo mundo é igual. Todos nós estamos condicionados ao sofrimento, ao desgosto, à dor, à tristeza, justos e injustos. Todos nós estamos condicionados a padecer de situações adversas na vida. Só quem sofre é o justo? Não. O ímpio? Não. Mas o justo também não vai sofrer? Vai sofrer sim. É uma condição humana. Ele vai ter momentos de alegria, como ele diz aqui, e é por isso talvez que a gente volta aqui ao que a gente estava dizendo, né? É melhor a morte do que o nascimento, é melhor a casa da tristeza do que a casa da alegria, porque se a gente começar a pensar uma vida apenas debaixo do sol, e pensando na recompensa também apenas debaixo do sol, você vai se frustrar. Porque tem aí uma teologia que o justo não sofre. Uma mentira. E debaixo do sol todo mundo sofre. O sofrimento é uma condição humana. Como também há aqueles que acham assim, então eu só tenho que sofrer. Não, o justo também tem seus momentos de alegria. A grande sacada é o seguinte, não é nesse plano não é nesse plano material, nessa vida debaixo do sol, que vai vir a recompensa. Isso. O que se está questionando aqui é que a recompensa, o ímpio terá a sua recompensa, mas não debaixo do sol. Se a gente pensar, eu queria que aquela pessoa que fez o mal a mim, sofresse, pagasse aqui. E se ele não pagar? E se você continuar vendo ele prosperando, você vai desistir de Deus? Mas Deus sabe que a recompensa dele não está nesse plano, mas assim, diante de Deus. Assim como a recompensa do justo. E diante do sofrimento das coisas debaixo do sol, a recompensa é igual. O sofrimento vai ser uma condição humana de todos. Indubitavelmente, né? Eu acho que da lição que a gente já teve, né? Eu acho a mais um pouco difícil de complicar. Pelo menos para mim está sendo essa, porque é pergunta em cima de pergunta, né? E principalmente nessa parte que dá a entender que o justo ele sofre mais do que o ímpio, né? E que o ímpio, ele fazem todas as suas maldades, todas as suas vontades e não as de Deus, como se ele prosperasse e sofresse menos, né? E a gente, como ser humano, a gente quer que seja ao contrário, né? E no versículo aqui 16 diz assim: não seja demasiadamente justo, né? E nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Aí já é uma pergunta. Aí, é por isso que eu falei, que é um pouco, pelo menos para mim, meio complexo entender essa parte, né? Porque a gente vê um ímpio sofrendo, mas é difícil. Não é que entra aquela parte, fulano faz de errado, mas dá tudo certo na vida do cara. Parece assim que
é certo fazer o errado, né? E a gente faz o certo, e tudo que eu faço, parece assim um meme, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu falo dá errado. E parece assim que é errado o cara fazer o certo. Então, assim, é até difícil um pouco o cara comentar essa parte aqui, né? Mas esse seu olhar e esse questionamento que você faz é o questionamento de alguém que olha a vida numa perspectiva debaixo do sol. Porque a gente está olhando essa recompensa apenas... É isso que eu estou tentando observar aqui com vocês. O que fica nas entrelinhas é o seguinte: se a nossa vida debaixo do sol, se nós pensarmos na recompensa apenas nesse plano horizontal, pode ter certeza que a gente nunca vai entender. E essas perguntas do autor são questões sinceras, a gente falou isso na lição passada, viu, Naldinho? Pode ser perguntas retóricas, que o autor já sabe a resposta, mas ele coloca para o leitor pensar e refletir, mas pode ser questionamentos dele sinceros, como você também está questionando hoje. Será que ele não está questionando? E a gente fica até preocupado. Vocês não estavam na semana passada, né? A gente fica até preocupado, mas Vanusa estava. Mas espera aí, será que eu estou afrontando Deus com essas perguntas? Mas será que quando a gente está sendo sincero e buscando respostas de Deus, fazendo questionamentos sinceros, será que isso também, a sinceridade de Deus não vê como algo positivo? Agora, lembrando que essas perguntas têm que ser analisadas a partir de uma perspectiva de um homem que está analisando a coisa por uma vida debaixo do sol. O autor, como eu acho também que até cada um de nós fazer uma pergunta dessa, acho que não seja uma afronta a Deus. Porque nós somos limitados, né? Então, em uma determinada situação dessa, você vai se perguntar, por que isso, Deus? Por que aquilo? E Deus vai entender que é uma limitação do ser humano. Eu levo até a entender que esse realmente tenha sido uma pergunta do autor aqui do texto, né? E assim, até a gente entender que não devemos viver nessa perspectiva de receber a recompensa debaixo do sol, que querendo ou não, a gente quer ter essa recompensa aqui, né, na terra, a gente procura fazer o certo para que as recompensas venham, mas até entender que o justo ele terá a sua recompensa não aqui debaixo do sol, que a gente tem e vê que fazer o certo, as recompensas vêm. Demoram mais, mas vêm. Mas até entender e compreender esse passo, e até chegar lá, tem que ter fé e seguir firme. É interessante entender que o sofrimento advém do pecado, se origina no pecado. Então, todos estão condicionados a sofrer. A morte, o luto, a dor, ela virá. E essas coisas virão. Não é por quê? Porque é resultado da condição de pecado, da origem do pecado que se originou no céu com Lúcifer, mas que teve a sua origem aqui com o casal, né? Adão e Eva. Então, esse é um detalhe que a gente tem que entender, e todos... Quer dizer que só vamos ter momentos de sofrimento? Não. Vamos ter momentos de alegria também. O justo. Como também ele vai sofrer. Ele está passivo. Assim também acontece com o ímpio. Você pode ver ímpio se dando bem? Pode. Agora a gente não pode generalizar por um exemplo, mas tem muito ímpio se dando mal. Igual uma pessoa que serve a Deus. Mas não é por causa que ele não está servindo a Deus. É por causa da própria condição do pecado, das decisões que ele toma, das escolhas erradas que ele faz. Porque tem muita questão das nossas escolhas também. Então, nós também. Tem muitos cristãos aí bem também. Mas ele não está passivo do sofrimento. Em algum momento ele pode passar por alguma situação difícil na vida também. Querendo ou não, a gente aceitando ou não, vamos passar por sofrimento. Né? Vamos passar por sofrimento que são... Vamos passar por sofrimento que são criados e são consequências das nossas atitudes. E vamos passar por sofrimento que nós não criamos. Porque como é que eu posso dizer? É o natural, né? É o natural da vida do ser humano. Agora, é como a gente vem discutindo. Quando se vive fazendo as vontades de Deus, às vezes até entendemos o motivo daquele sofrimento e sabemos que a glória, o gozo maior não vai ser aqui nessa terra, não vai ser debaixo do sol, né? Talvez não, e é isso que não passa na mente de um ímpio. Ele faz aquela maldade
E para ele, tudo vai ser pago aqui, vai ser resolvido aqui. A leitura fala assim que os ímpios sofrem, o justo sofre, né? O justo morre, o ímpio fica. A questão é ter que ver assim, que os ímpios, eles estão sofrendo e estão sem direção. O justo não. O justo vai sofrendo, vai doendo, mas a gente tem uma direção, que é o céu. O ímpio vai sofrendo assim, ó. Não tem direção porque a vida dele é baseada debaixo do sol. Aí, vou concluir. O justo, ele tem uma direção. Para além do sol. Ele não está limitando a sua vida apenas uma vida material, no plano material, na vida debaixo do sol. Porque o olhar dele é para cá. Para além do sol. Uma perspectiva vertical. Mas é isso que nós estamos aprendendo com essa lição maravilhosa desse trimestre. Não é verdade? Amém? Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por mais um estudo da Escola Bíblica Sabatina. Que os princípios aqui aprendidos, Senhor Deus, possa direcionar a nossa vida, tanto na sala dos juvenis e adolescentes, como na sala das crianças, como aqui entre nós adultos. Que nós possamos colocar em prática esses ensinos. Que a instrução do Senhor, Senhor Deus, possa nos ajudar ou direcionar a nossa vida, de forma que nós possamos, diante de algumas situações adversas, compreender, então, Pai, o Teu propósito em nossa vida, os Teus planos em nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, a sobrinha da irmã Francisca, que nesse momento, Senhor Deus, está desaparecida. Dá a direção para a sua família. Vai falar o coração dela onde ela estiver, dando inteligência, consciência, lucidez, para que ela possa, Senhor Deus, voltar para o seio da sua família. É isso que nós oramos, Pai eterno, no Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Eu quero ver vocês cantando, viu?
Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá do fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas sem o elefante, nem o urso, nem peixinho eu sou o que sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Louvando, Agatha, assim, ó, Agatha. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Isso, a nossa historinha de hoje foi sobre qual homem? Qual era o nome do homem que ajudava as pessoas necessitadas? Como era o nome dele, Lorenzo? Sabe, não? O anjo veio até ele, foi lá, né, até Pedro, e o anjo também apareceu para Pedro. E como era o nome dele que ajudava os necessitados, que tia deu uma função para vocês essa semana, né? Que vocês vão contar para a tia sábado, se vocês ajudarem as pessoas necessitadas. Como é o nome dele? Cornélio, né, o nome dele, tá certo? Ele teve uma visão, viu uns animais cobertos, e aí o anjo disse: como os animais? Ele disse. Aí ele viu que os animais eram tudo podre e faz mal para a saúde, ele não quis comer. Aí também o anjo disse que pra lá de cima ele viu 3 homens. Aí o anjo disse: desça pra baixo pra vocês e você e mais ele. Aí ele foi, desceu. Aí ele disse: fique aqui. Aí ficou e de manhã eles foram. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje para sempre. Todos digam amém. São despedidos na presença de Deus. Até amanhã, o nosso culto, né, de louvor e adoração. Convidem pessoas.